Fala, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos embora, vamos falar do NCH Recebíveis do Agronegócio, né? Fiagro Imobiliário. Como a gente, né, pelo nome, a gente já vê que é um fundo, né, de crédito, né, predominantemente vai investir aí em CRAs. Então, aqui nessa tela, a gente já consegue ter um belo overview do fundo, né? Então, o fundo conta aí com patrimônio líquido de pouco mais de 43 milhões de reais, pagou um dividendo cota esse mês de 0,15 centavos, ele é um fundo que negocia na base 10, tá certo? O valor patrimonial está em R$ 10,64, a gente vai ver mais embaixo já já o quanto está descontado ou não, fica aí que você já vai saber, tá? Número de cotistas, pouco mais de 5 mil, o fundo está 86,69% do PL alocado, ou seja, ainda uma quantidade relevante em caixa, né? A gente vai ver que houve 2 pré-pagamentos aqui dos ativos que o fundo tinha investido, então o fundo está com caixa aí, provavelmente podemos ter já essa alocação no próximo relatório, né? Então, o portfólio do fundo a gente vai ver com mais detalhe também, mas já aproveitar para passar, 86 está em CDI com uma taxa média aí de CDI mais 5,68 e 14% uma taxa média de IPCA mais 9,99. A gente já viu que são rentabilidades aqui bastante altas, né? Então, provavelmente o risco vai acompanhar. São 18 ativos, exposição geográfica em 11 estados, né? O fundo aqui ele já dá um bom panorama para a gente aqui. Passando para as taxas aqui rapidamente, né? Taxa de performance é 10% sobre o QCD, a CDI mais 1%, e ele divide aqui, né? Taxa de administração 0,20, gestão 1, escrituração 0,05. Então, no total aqui, a gente pode chamar tudo, né? Genericamente aí de taxa de administração vai dar 1,25, tá? Mais taxa de performance de 10% sobre o QCD, a CDI mais 1, tá? Aqui um fator importante, o próprio fundo ele se classifica como um middle risk, né? Que seria ele não é um fundo, né? High grade nem high yield, ele tenta ficar ali no meio termo, né? Adicionando um pouco mais de risco e também um pouco mais de retorno. A gente vai ver a carteira pormenorizada já já, tá? Então, outra coisa também, né, bastante relevante é que o fundo, na verdade, o resultado foi 18 centavos por cota, né, impactado positivamente pelo pré-pagamento aí de 2 operações, inclusive com as multas, e o fundo distribuiu 15 e reservou 3 aí como reserva, tá certo? Então, aqui, ó, como, né, o fundo distribuiu 15, como eu acabei de falar, tá um dividend yield, né, anualizado aí de 1,42% sobre a cota patrimonial e 149% do CDI com cross up. Esse cross up aqui significa basicamente o equivalente à renda fixa, pagando o menor percentual do imposto de renda, tá? Aqui está o resultado do fundo, a gente já vê, né, que o dividend yield já dos últimos 12 meses está dando o equivalente aí a 19,82%. Lembrando que isso aqui está, né, os rendimentos dos FIAGos, não custa lembrar, eles são isentos de imposto de renda, né? E aqui ele informa que o fundo, né, a apuração de resultados se dá pelo regime de competência, né, e não regime caixa, observado mínimo de 95% do lucro caixa, mas né, a distribuição, porque interessa, vai ser regime de competência, tá certo? E o histórico aqui de rentabilidade do fundo, a gente vê, né, que na virada aqui de janeiro para 23 de fevereiro, teve o desmembramento aqui, né, o fundo passou a ser negociado na base 10, né, provavelmente aumentando a liquidez do fundo e tornando o fundo mais acessível. E aqui está o histórico, né, de distribuição, o histórico de rendimentos, fica um pouco poluído, né, como ele teve esse desdobramento aqui, mas a gente vê que é um fundo que, em geral, né, semestralmente, ele tende a pagar um pouco mais, né? E o dividend yield, né, desde pelo menos que mudou para a base 10, vamos tomar isso aqui como referência, ele tem ficado sistematicamente aí acima de 1%, ficou em 0,97 aqui em abril, mas por pouco também, né? E abril a gente sabe que é um mês que é cheio de feriado, e você já aprendeu que isso interfere sim, né? Principalmente nos fundos aí de CRI e CRA, né, os fundos de papel e os FIAGos, tá? Então tá aqui desempenho, rentabilidade, né? A gente vê que ele tem ganhado aí do CDI líquido, né, desde o seu início em 21 de novembro, tá aqui
né? O dividend yield do NCRA tem conseguido bater o CDI, tá certo? Então, a gente chega agora no famoso desconto sobre o valor patrimonial, né? Na data desse relatório. Hoje, na data que eu estou gravando, o fundo está até sendo negociado já na faixa de 10,40, mas na data de fechamento aqui, em maio, o fundo, só que oportunidade aqui, chegou a bater R$ 10,16, o que dá, né, um desconto aí sobre o valor patrimonial de 4,51% aproximadamente, tá? E aqui o número de cotistas, a gente vê que realmente a estratégia de colocar na base 10, né, o fundo deu um salto aqui no número de cotistas, tive uma tendência aqui de aceleração. Bom, atingiu o objetivo, né? Ele realmente não é um fundo muito conhecido. Você talvez já tenha visto a entrevista do seu principal gestor, que é o James. Ele é americano, né? Naturalizado brasileiro, se eu não me engano, ou é o contrário, brasileiro naturalizado americano. Mas a NCH, em tese, não é uma casa tão reconhecida dentro dos investidores de varejo, né? Então, tem essa dificuldade a mais, né? Que é, enfim, se você nunca ouviu falar, não conhece a casa, não conhece os produtos da casa, você não vai comprar, né? Você precisa ter escutado de alguém para poder tomar conhecimento, para aí então decidir se vai comprar ou não, tá certo? Então aqui a gente chega talvez na parte mais importante aqui do relatório, né? A gente vê que o fundo está bem diversificado, nas principais posições dele aqui não passa nem de 7,5%, né? 7,44%, 7,30%, 7,21%. Está predominantemente no CDI, a gente já viu, né? E com diferentes cotas aqui, tem uma diversificação boa dentre devedores, né? Aqui o fundo também tem 3 CRIs, né? Apesar de ser um FIAGRO, né? O fundo tem 3 CRIs que a gente vê aqui destacado, inclusive 2 títulos aqui são do mesmo devedor. Coloquei aqui em roxo para vocês e nesse caso aqui atrelado ao IPCA, né? Como a gente já tinha visto lá em cima, a taxa ponderada em CDI está pagando CDI mais 5,68 e IPCA mais 9,99, né? E aqui, se você ainda não sabe, né, essa questão aqui, ó, por que que tem a série, né? E aqui está resumo dos quatro aqui, mezanino, única, subordinada e sênior. Vamos começar pela mais fácil. A única, como o próprio nome já diz, né, ela é única, só tem uma. Você tem um tipo de título, com a mesma garantia, com o mesmo vencimento, com o mesmo pagamento para todos que comprarem, né? E aí você pode ter, né, os que o pessoal chama de tranches, né, do título, né, que em geral a sênior, ela é que está em cima, teoricamente, tem prioridade no recebimento, né, em caso de algum estresse. Em seguida, tem a mezanino, né, que seria literalmente ali o meio termo, e tem a subordinada, que é a última da fila a receber. Em geral, quanto, né, menor a garantia, maior tem que ser a rentabilidade, né? Então, em geral, isso vai variar. A sênior vai ter uma garantia maior e uma rentabilidade menor, né? E assim sucessivamente, seguindo mezanino e subordinado. E a única, né, como eu falei, e o nome diz, é única mesmo. Então, aqui, a duration ponderada da carteira, né, uma duration curta, como são a maioria dos CRAs, apesar de ter 3 CRIs ali, de 2,6 anos. O fundo está com caixa um pouco alto, né, 13,31. Não chega a ser um grande problema, né, já que a Selic está bastante elevada, então o caixa, né, é muito bem remunerado. Então não coloca aquela pressão do gestor de ter que comprar qualquer coisa, porque senão o rendimento vai sofrer. Não, um caixa pagando, né, uma Selic dessa aí de mais de 13, tá tudo certo, a gente espera a oportunidade aparecer, né? Então aqui está a distribuição gráfica aqui do portfólio, né? Portfólio por ativo, esse 3 aqui, né, é o caixa, né, como a gente acabou de ver. Então o fundo ele é bem diversificado realmente, né? 3 posições aqui, 4 no caso, com 7, a gente já viu as maiores posições. Aqui o portfólio por segmento também bem diversificado, principal aí revenda de insumos, participação importante cooperativa, distribuição de insumo, produtor, enfim, aí bem diversificado também. A série, né, que eu estava explicando agora a diferença, 32% série única, 62% série sênior, 2% subordinada, né, essa aqui é a pimenta da carteira, 4% mezanino.
Portfólio por indexador, 13% está em caixa, né? A gente já falou, IPCA ali está, IPCA mais 10 também 13%, e o CDI, 74% da carteira. Portfólio por tipo de lastro, concentrado 37, pulverizado 63. E aqui, né, como eu falei, né, tem o CRI, 8% da carteira está em CRI, 13% está em caixa e 79% está realmente no core, que é o CRA. A gente provavelmente deve ter uma diminuição dessa fatia aqui já no próximo relatório, porque afinal de contas o gestor não está sendo pago para fazer caixa, né? Aqui também está o portfólio por devedor, né? Ele coloca aqui a ordem e o respectivo percentual, né, do PL alocado na carteira. E aqui a distribuição geográfica, agora eu vou ter que diminuir para poder ver tudo. A gente vê que está bem diversificado, né? Bacana que ele coloca não somente os estados, mas a distribuição do PL, né, distribuído, né, no Brasil, nos estados que eles têm presença. Então, é uma informação também bastante relevante, né? Porque a maioria só coloca a distribuição do estado sem o percentual. Esse relatório aqui, aliás, está de parabéns. Ele é realmente bem didático. Inclusive aqui, né, o detalhamento de ativos eles colocaram de uma forma bastante didática, né, bem melhor que outros relatórios. Então aqui você já consegue ver o devedor, segmento, região, remuneração, a série, vencimento, né, a estrutura de garantia e aqui um resumo, né, do que cada título, cada empresa, né, cada devedor faz, enfim. Está bem didático esse relatório. Primeira vez que a gente está trazendo esse fundo aqui no canal, deixa nos comentários se você tem, se você não tem, se você gostou, qual Fiagro você tem, tá? E por hoje era isso. Não, e aí, muito importante, né? Não deixe de se inscrever no canal. Temos que crescer esse canal aqui, deixar um like e compartilhar com os amigos. Grande abraço.